Então hoje nós vamos fazer uma aula demonstrativa de ELISA, né, que é um ensaio imunoenzimático para detecção de anticorpos contra a leishmania, a partir de soro ou plasma de cães. Vocês já viram, né, na teoria o princípio desta técnica e agora vocês vão acompanhar o procedimento. É uma técnica mais complexa do que o teste rápido, por isso as amostras, né, se positiva no teste rápido, são encaminhadas ao laboratório, ao LACEN, para que seja confirmada pelo teste de ELISA. Bom, o que contém? Que kit nós utilizamos, né? É o kit da Biomanguinhos, tá? Ele vem em duas caixas separadas, porque ele tem a conservação diferente dos reagentes. Então, nós temos nessa caixa, o kit é chamado de ELISA Leishmaniose Visceral Canina, da Biomanguinhos. E nessa caixa, que a temperatura, né, esses reagentes são mantidos de 2 a 8 graus, contém o quê? Nós temos o diluente da amostra, conjugado 5 vezes, que depois, conforme a gente vai realizando o procedimento, eu vou explicando para que serve cada reagente, tá? Aqui nós temos a lecitina do leite, o tampão de lavagem 20 vezes, aqui o diluente do substrato, aqui nós temos o cromógeno, que é o TMB, o tetrametilbenzidina. Aqui nós temos o substrato, que é a peroxidase. E o ácido sulfúrico, tá? Todos esses reagentes, eles são mantidos de 2 a 8 graus, tá? Vem nessa caixinha separada. E o kit também vem com manual de instrução de uso, explicando todas as etapas do teste. E numa outra caixinha, o que vem, né? Então, nós temos aqui a placa, tá? Com 92 orifícios, onde essa placa ela já está sensibilizada com antígeno. Tá? E temos também o controle positivo, o controle negativo e o conjugado, tá? Eles vêm separados porque eles são mantidos, eles precisam ser conservados a menos 20 graus. Bom, então nós vamos para os procedimentos. A primeira etapa da reação, nós vamos preparar o diluente da amostra. Nós vamos diluir a amostra uma vez, tá? Então, na verdade, nós vamos diluir, 1 para 100 essa amostra. Então, nós vamos pegar 3 ml do diluente. Então, no kit, vem explicando certinho no manual para quantas amostras, quanto você vai fazer, o quanto você tem de diluir dos reagentes, tá? Então, aqui nós vamos fazer para 8 reações. E no kit, ali no manual, ele vem explicando para até 16 amostras. Então, nós vamos diluir para 16 amostras, embora nós vamos realizar somente 8 amostras, tá? Então, nesse momento, nós vamos preparar esse diluente, vamos diluir, né? Ele está 5 vezes, nós vamos deixar ele uma vez. Então, nós vamos utilizar 3 ml e nós podemos diluir já aqui 12, então nós vamos colocar 12 ml de água, miliquê, no leite, né, na lecitina de leite, que nós já pesamos, tá? 0,3 gramas de lecitina de leite. E nós vamos colocar 3 ml do diluente da amostra. A lecitina de leite, ela é utilizada para bloquear os sítios de proteínas inespecíficas, para não deixar que reações inespecíficas aconteçam, tá? Então, aqui é importante que a gente dilua bem, né, esse leite, a lecitina, que ela é um pozinho mesmo. Aí nós vamos colocar, diluir a minha
minha amostra antes de colocar na placa, né, com antígeno sensibilizado. Então a ideia aqui desse diluente é diluir a minha amostra 1:100, tá? Então nesse momento nós vamos colocar 500 microlitros desse diluente da amostra. Em cada tubo da minha amostra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora nós vamos diluir as nossas amostras. A primeira amostra, ela é o controle mesmo, é o branco que a gente chama, é o controle do conjugado, tá? A gente não vai adicionar nada. A segunda amostra, nós vamos utilizar aqui o controle positivo do kit, tá? Que é para ter certeza que a minha reação vai funcionar, então eu sempre preciso utilizar o controle. A gente faz a mesma coisa com a amostra, né? Dilui, que faz com a amostra, a gente faz com o controle. Vamos então colocar 5 microlitros do controle positivo. Vamos utilizar 2 controles, né? Então, a segunda amostra também vai ser esse controle positivo. Depois nós vamos utilizar o controle negativo. Então, nós utilizamos 3 controles negativos na minha reação. Depois, no final, eu vou explicar o porquê, né, dos controles. A gente tem que observar bem, ver se a amostra tá na pipeta, né? A pipeta puxou, tá na ponteira. E agora nós vamos começar a colocar as nossas amostras, tá? No caso, como é uma aula demonstrativa, nós vamos colocar 2 amostras. Então, eu dou uma agitada nas minhas amostras, com a mão mesmo. Com 2 amostras de soro que chegaram no laboratório para a gente confirmar o teste rápido, tá? Bom, diluí minhas amostras. Agora a gente vai o quê? Transferir essa minha amostra diluída para nossa placa, onde contém aqui o antígeno já sensibilizado, tá? Com qual objetivo aqui? O objetivo é, se na minha amostra a gente tiver anticorpos para leishmania, esses anticorpos vão se ligar no antígeno aqui na placa, tá? Então, nós vamos transferir agora 100 microlitros da minha amostra para a placa.
que a reação aconteça, né, se tiver o anticorpo nessa amostra, nós precisamos submeter a uma temperatura de 37 graus para que ocorra a ligação antígeno-anticorpo, tá? Então, nós vamos tampar a plaquinha e vamos submeter a essa temperatura por 30 minutos, tá? Uma incubadora. Nós deixamos por 30 minutinhos. Então, após os 30 minutos, né, que minha placa ficou incubando a 37 graus, nós vamos então retirar a placa, né, da nossa incubadora e vamos fazer a próxima etapa agora. A gente vai fazer a lavagem, né, com um tampão de lavagem que a gente já diluiu. Na verdade, ele vem a 20 vezes, que a gente mostrou ali no kit. E para 16 reações, que é o caso, nós estamos utilizando 8, mas nós estamos preparando para 16, nós então preparamos 2 ml deste tampão diluído em 38 ml de água, para diluir uma vez, tá? Então, o tampão já está aqui, tá? E nós vamos então submeter esta placa a uma lavadora automática. Colocar, né? E aí nós vamos iniciar essa lavagem. Como que vai ser essa lavagem? A máquina, né, ela faz, a gente já programou ali automaticamente, e ela vai fazer a lavagem com 200 microlitros desse tampão. Primeiro ele vai aspirar o que tem ali e depois ele vai fazer a lavagem, tá? 6 vezes. Isso para quê? Para retirar bem o excesso de tudo que não se ligou ali. O que se ligou vai ficar ali, né? E o que não se ligou vai ser eliminado para que a gente não tenha uma reação inespecífica depois no final, porque isso vai atrapalhar na nossa leitura, tá? Então aqui a gente vai começar a visualizar, né, essa lavagem. Eu programei para que isso aconteça somente nas tiras que nós estamos utilizando, que são 2 tiras, tá? Porque senão ele vai fazer a lavagem da placa inteira. Então agora ele está aspirando e lá, né, colocando ali o tampão da lavagem. E ele vai fazer isso, né? A máquina vai fazer isso durante 6 vezes, tá bom? Vai acontecendo a lavagem, nós vamos preparar, diluir o conjugado, tá? Então, o conjugado, ele é diluído naquele mesmo diluente da amostra conjugado que nós preparamos no início, tá? Então, nós vamos utilizar 5 ml desse diluente. Vamos diluir, colocar 5 microlitros do conjugado. Isso para 16 amostras nós estamos preparando, tá? Sempre no manual ele vem explicadinho o quanto eu tenho que colocar de cada reagente, dependendo do número de amostra que eu estou testando. Bom, o que é esse conjugado, né? Na verdade, o conjugado é uma antiglobulina marcada com a enzima peroxidase, tá? Que se houver a ligação antígeno-anticorpo lá no início da minha reação, esse conjugado ele vai se ligar ao anticorpo ligado ao antígeno. E para que essa reação aconteça, nós também precisamos submeter esta placa, né, a 37 graus Celsius durante 30 minutos para que aconteça essa reação. Se tiver ligação antígeno-anticorpo, o conjugado vai se ligar. Se não,
não vai acontecer ligação, tá? Então, nós colocamos, né, diluímos o conjugado, nós vamos colocar aqui, colocamos aqui nessa canaleta e nós vamos adicionar depois da minha placa lavada, né, cada pocinho aqui isso foi submetido à lavagem, nós vamos então colocar 100 microlitros do conjugado diluído, tá? Então, eu dou uma boa agitadinha aqui com a pipeta e vamos adicionar os 100 microlitros na placa. E agora nós vamos então submeter também a uma temperatura de 37 graus durante 30 minutos para que a reação aconteça se houver anticorpo ali contra a leishmania na minha amostra. Então, após os 37 graus, né, em que a placa ficou submetida com conjugado, nós, logo após os 30 minutos, nós submetemos a placa novamente à lavagem, mesma da inicial, 6 vezes, com 200 microlitros do tampão, para que tudo aquilo que não se ligou seja descartado. A próxima etapa agora, nós vamos então preparar o quê? Nós vamos preparar o substrato, que é o peróxido de hidrogênio mais o cromógeno. O peróxido de hidrogênio ele vai se ligar ao conjugado, né, que tem a enzima peroxidase, e vai gerar uma reação de oxidação ativa, que vai ativar o cromógeno, que é o tetrametilbenzidina, a emitir então uma reação colorida, quando a amostra for reagente, tá? Então essa que é a função do cromógeno mais o substrato. Então nós vamos preparar agora essa diluente, tá? Nós vamos colocar então 2,5 ml do diluente de substrato. É importante aqui dizer que nós preparamos esse diluente num frasco escuro, né? Porque o cromógeno em contato com a luz ele vai se degradando, tá? Então 2,5 ml do diluente, 25 microlitros do cromógeno, que é o tetrametilbenzidina, e 5 microlitros do substrato, que é o peróxido de hidrogênio. Nós agitamos, né? Damos uma agitadinha nessa reação. E vamos distribuir 100 microlitros também em cada pocinho. Vamos colocar 100 microlitros no multicanal. E nós vamos agora guardar também 30 minutos a temperatura ambiente. Vamos cobrir, né, para que a luz não vá degradando o cromógeno. E vamos aguardar 30 minutos. Se houver a ligação antígeno-anticorpo, né, o que aconteceu, o conjugado se ligou. E a próxima etapa agora é esse cromógeno, né, mais o substrato se ligar a esse conjugado e emitir então uma coloração azul em função da oxidação aí da reação da peroxidase, tá? Então nós vamos aguardar 30 minutos para a gente poder observar essa reação.
Bom, então, depois dos 30 minutos, né, que nossa placa ficou incubando, depois que nós colocamos, então, o substrato, que é o peróxido de hidrogênio mais o cromógeno, o que aconteceu? Qual era o objetivo, né, de o peróxido de hidrogênio se ligar ao conjugado, onde tem a reação antígeno-anticorpo, o conjugado se ligou o peróxido de hidrogênio, que vai gerar, então, uma reação de oxidação e vai ativar o cromógeno, né, que é o tetrametilbenzidina, e que vai emitir, então, uma reação colorida, essa reação azul. Olha que bonitinho. O que aconteceu, né? Aqui, no início, vocês lembram, a gente tem somente o diluente, nós não tínhamos nenhum soro aqui, nenhum material. Aqui, o segundo e o terceiro poço, nós tínhamos o que? O nosso controle positivo do teste, né? Significa o quê? Que aconteceu a reação de oxidação, ok, material positivo mesmo. Os três outros, material negativo, era nosso controle negativo, né? Não ocorreu a reação, não tinha ali anticorpo, não se ligou, não aconteceu nenhum tipo de reação. A nossa primeira amostra, né, que nós colocamos, a nossa amostra de soro, que a gente não sabia se era positivo ou negativo, e a segunda amostra. A primeira, ok, parece que positiva, a segunda negativa, significa que aconteceu alguma reação. O próximo passo agora, nós vamos colocar o quê? Nós vamos bloquear essa reação, né, utilizando o ácido sulfúrico, tá? Nós vamos colocar 50 microlitros do ácido sulfúrico para bloquear esta reação. No momento em que eu coloco o ácido sulfúrico, ocorre o bloqueio da reação e aquelas minhas amostras positivas, elas passam a emitir uma cor amarela, tá? E as não reagentes, né, negativas, continuam então sem a coloração. Isso é somente uma visualização, mas a gente precisa medir, né, os valores para a gente fazer o cálculo se a minha amostra é reagente ou não. Para isso, a gente submete esta placa no espectrofotômetro, né, utilizando um filtro de 450 nanômetros, que vai emitir uma densidade ótica, valores em densidade óticas, e que eu vou então fazer o cálculo. Nós vamos ver como que faz esse cálculo. Então, após a gente colocar a nossa placa no espectrofotômetro, né, nós vamos fazer a leitura e nós vamos obter um valor em densidade ótica de cada amostra. Aí nós precisamos validar o teste para saber se deu certo a minha reação. Para isso, o meu valor, o meu controle, os controles negativos que nós utilizamos na reação, o valor da densidade ótica tem que estar entre maior ou igual a 0,50 e menor ou igual a 0,120. E o controle positivo, ele tem que ser maior ou igual a 500. Se os meus valores, os meus controles negativos e positivos estiverem nessa faixa, ok, validei o teste. Aí a gente precisa fazer o cálculo de cutoff para a gente determinar quais vão ser as minhas amostras que vão ser reagentes ou não reagentes. Para isso, como que eu calculo o valor de cutoff? Nós temos que tirar a média dos controles negativos, dos valores emitidos de densidade ótica dos controles negativos, e multiplicar por 2. Então, nós colocamos na nossa reação 3 controles negativos. E os valores de densidade ótica foram 0,100 mais 0,98 e 0,103. Eu tiro a média e obtive, então, o valor de 0,099. Para cálculo da cutoff, a gente multiplica este valor por 2. Aí, nós vamos obter o valor de 0,199, que é o meu valor de cutoff. Para dar continuidade, ainda não consigo determinar se a minha amostra é reagente ou não. Eu preciso ainda calcular a faixa cinza. Então, para o valor da faixa cinza, eu pego o valor de cutoff, que foi 0,199, e multiplico por 1,2, que vai dar um valor de 0,238. Com esses dois valores de cutoff e da faixa cinza, eu vou então calcular, saber se minha densidade óptica que eu obtive de cada amostra vai fazer com que
a minha amostra seja reagente ou não reagente. Bom, a minha amostra vai ser não reagente, vai ser negativa, quando o valor de cutoff, tá, que foi 0,199, todos os meus valores que eu obtiver abaixo desse valor de cutoff, a minha amostra vai ser não reagente. A amostra entre o valor de cutoff e a faixa cinza, eu vou ter uma amostra indeterminada, tá? O valor entre essa faixa vai me determinar que o meu teste, que o meu soro é indeterminado. E acima de 0,238, que é o cálculo da faixa cinza, a minha amostra vai ser reagente. Então, no nosso caso, todos os nossos valores, né, nós conseguimos validar o teste, ficaram ali os controles negativos entre aqueles valores que a gente precisa, o controle positivo também. E vocês lembram que a gente utilizou duas amostras, né, uma que foi positiva pela coloração que a gente já tinha visto e a outra negativa. O valor positivo da nossa amostra foi 2.187. Isso significa o quê? Que ela está acima de 0,238, que é a minha faixa cinza. Então, minha amostra foi considerada positiva. E a outra amostra que eu utilizei, o valor foi de 0,116. Então, 0,116 está abaixo de 0,199, que é abaixo do valor de cutoff, da minha nota de corte. Então, a minha amostra é não reagente, tá? E quando, né, eu tenho um valor indeterminado da minha amostra, recomenda-se a repetição desta amostra, tá? E se por acaso eu repetir e novamente cair nesta faixa, recomenda-se a utilização de outra metodologia para confirmação do teste. É isso, pessoal. Obrigada.